Bloodstained Ritual of the Night finalmente foi lançado em junho de 2019. Ele poderia ser mais um Metroidvania como os vários indies que apareceram por aí. Porém, como o produtor é Koji Igarashi, atrelado há mais de uma década à franquia Castlevania, Bloodstained realmente merece um destaque. Mas depois de 4 anos de uma campanha de financiamento, um período de contratempos e a desconfiança de jogos financiados dessa forma que deram errado, será que Bloodstained realmente é um jogo bom? Desde o lançamento de Bloodstained, vi várias manifestações felizes a respeito do jogo, tocando num ponto em comum, de que Castlevania havia voltado. Acho que tenho que fazer uma ressalva importante aqui. O que me deixou mais feliz em Bloodstained foi o fato de ele não ser um desastre, porque eu estava bem desconfiado com as notícias que eu via e também não gostar do visual do jogo, inclusive de alguns vídeos uma semana antes de lançar. Então é importante dizer que o Igarashi tinha uma missão, que era cumprir o que prometeu na campanha, fazer um Metroidvania como ele costuma fazer, e isso realmente ele conseguiu. O jogo é bom por causa disso. Os jogos que ele fez do Symphony of the Night até o Order of Ecclesia nesse formato são bons, e o Bloodstained segue essa linha. Ele é uma reunião dos jogos do Igarashi, em especial o Aria e o Dawn of Sorrow, na questão da sua estrutura, que está em volta da mecânica principal do jogo, que é capturar as habilidades dos inimigos, que funciona diferente de Order of Ecclesia, por exemplo. Se tivesse uma imagem mental do Bloodstained naqueles gráficos de Pixar, seria um pedaço grande de Aria e Dawn of Sorrow, e depois o Order e o Symphony of the Night, que praticamente influenciou todos esses jogos. Mas a experiência como um todo me lembrou mais esses dois que eu destaquei. No meio de tantos Metroidvanias nessa década, o Igarashi mostra em Bloodstained o que é o seu jeito de fazer esse gênero, o Igavania. O ponto principal é dar uma quantidade gigantesca de conteúdo para o personagem, habilidades, itens, equipamentos, até um nível que pode ser exagerado, ou que você possa achar que vários itens são desnecessários, ou usar em situações muito específicas e depois nunca mais. Mas foi assim que ele e sua equipe fizeram o Symphony of the Night em 97, diferente dos Castlevanias anteriores. O jogo se tornou mais acessível, premiando a exploração para alcançar finais secretos e mais coleta de conteúdo, favorecendo no fim o custo-benefício. E isso tudo foi intencional. Igarashi aplicou nos jogos seguintes e em 2019, você pode transformar a Miriam na figura mais ridícula ou a mais estilosa. E é isso, tem esse exagero, mas essa é a forma que o Igarashi faz com que a jornada do jogador seja única, que a personagem tenha a gameplay de preferência de cada um, e esse é o principal aspecto do Igavania. E o mais curioso é que essa filosofia tenha ficado mais clara hoje em dia, porque na década passada você tinha apenas o Metroid Fusion e o Zero Mission. O que poderia surgir de indie não tinha o apelo de hoje. Então o Bloodstained meio que se torna uma forma de realmente enxergar o que é o Metroidvania do Igarashi e perceber que esses elementos ou esse conjunto ficou ausente nesses 10 anos, pelo menos feito dessa forma particular, e a gente ter essa sensação de estar jogando um Castlevania. Quando eu entendi isso, eu pude aproveitar melhor o jogo. E para quem for jogar e tem uma série de Metroidvanias na cabeça, esqueça, simplesmente isso, porque ele não veio para inovar. Igarashi cumpriu uma promessa e meio que matou a saudade de vários fãs que jogaram vários Castlevanias. Olhando o jogo dessa forma, você só tem a ganhar. Ainda acho o jogo feio? Ainda acho. Ele pode ser mais polido e tal, mas o que me incomoda é a escolha estética, que deixa o visual sem identidade. A personalidade do jogo em si tá na gameplay e nas animações dos bonecos, que o Igarashi sempre foi perfeccionista nisso. Mas os cenários não me agradam, e podia ser só uma birra de gosto estética, mas Metroidvania é muito sobre ambientação, e boa parte dela é muito carregada pelas músicas da Michiru Yamane. O meu maior medo era que as áreas do jogo não se diferenciassem muito, mas até que dá uma variada. É legal até associar algumas delas com as do Symphony of the Night, mas infelizmente são esquecíveis. Até porque algumas passam tão rápido que
já é outra área, e o fato dos inimigos se repetirem muito é complicado também, porque podia ser um fator que auxiliasse a nossa memória afetiva. Por exemplo, eu vi o Buer, que é um inimigo com cabeça de leão e patas de bode, e aí eu fiquei nostálgico. Eu lembrei do Area of Sorrow, vinha na memória o como eu gosto do jogo e tal, mas passou várias horas e eu já tinha visto tantas vezes esse bicho, e entrei numa área nova e lá estava a segunda variação de cor dele, e caramba, de novo esse bicho. E perto de momentos decisivos, inclusive perto dos finais, os inimigos são os mais aleatórios possíveis. Tem horas que deu para enxergar uma falta de criatividade em algumas escolhas. No caso, as habilidades. Ter pego várias delas, que consiste basicamente em invocar as criaturas. Dá para perceber claramente que algumas salas são grandes só para aumentar artificialmente o jogo. A área da caverna é a campeã nesse aspecto. Ela se estende claramente só para conectar alguns lugares distantes uns dos outros. E quando você percebe essas coisas, o mundinho do jogo se torna cada vez mais artificial. Você não liga tanto para ele, só quer passar logo, evitar os inimigos, e é nisso que eu enfatizo, que a escolha visual do jogo prejudicou esse aspecto afetivo. Só mais uma coisa que eu achei muito estranho não ter, porque o Igarashi fez isso nos jogos anteriores dele, que é ter esquemas prontos de habilidades, tipo, você tem espaço em Bloodstained para 5 habilidades ao mesmo tempo, mas várias vezes você tem que abrir o menu e ficar trocando. E nos jogos anteriores dele, os botões de ombro, R1, L1 por exemplo, você mudava a configuração das habilidades de forma bem dinâmica. E em Bloodstained, como os botões de ombros e gatilhos ficaram congestionados, digamos, parece que ele não encontrou um espaço para encaixar isso. Assim, apesar de algumas coisas que eu falei, eu gostei do Bloodstained. Ele é um jogo bom e divertido. Se você faz muita questão de jogar, não se aguenta, tá curioso para ver, tá otimista com as avaliações positivas, quem sou eu para dizer para não comprar? Mas se você não faz tanta questão, ou se você jogou bastante Metroidvanias e quer uma inovação, eu aconselho a esperar um pouco. Ele não é um jogo indispensável nesse sentido. Ele vai ficar mais bonito com o tempo, com atualizações, e principalmente mais barato, porque nos consoles eu achei assim muito caro. Se você não jogou nenhum outro jogo do Igarashi, se possível jogue o Symphony of the Night, e para sentir um pouco mais a vibe do Bloodstained, eu aconselho o Area of Sorrow. Enfim, é isso, um abraço e até mais.